Boa noite, sejam bem-vindos ao Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo Eduardo de Carvalho Monteiro. Meu nome é Luciano e hoje nós vamos conduzir o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Inicialmente convido-os para orarmos, agradecermos a oportunidade da vida, agradecermos a oportunidade de hoje estarmos reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus, aqui no CCDPE Eduardo de Carvalho Monteiro, para estudarmos um pouco mais a respeito do Espiritismo, da instrução dos Espíritos, lembrarmos dos ensinamentos de Jesus. Nós evocamos a proteção de Jesus, a proteção dos bons amigos espirituais, pois que nós sabemos que sem Jesus, sem essa proteção do alto, nós muito pouco podemos fazer. E assim nós contamos com os legionários de Maria, com o guia espiritual da nossa reunião, com os espíritos protetores e amigos, para que possamos receber tudo aquilo que aqui viermos buscar. Que Deus possa nos amparar, nos fortalecer e que nos ajude para que possamos colaborar com as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre este importante tema que é do capítulo 21 de O Livro dos Médiuns, cujo título é Falsos Cristos e Falsos Profetas. E nós vamos hoje falar destas mensagens que são a instrução dos Espíritos. Vamos falar sobre a instrução destes Espíritos, ok? E aí nós vamos trazer aí informações também de outros livros complementares. Vamos trazer informações do Livro dos Espíritos e nós vamos passar este tempo aí entendendo os falsos profetas. Quais são as caracteres do verdadeiro profeta? Profeta parece uma palavra que não se utiliza mais hoje, né? A bem da verdade. Mas o profeta de antigamente, do Velho Testamento, quem era o profeta do Velho Testamento? Hoje são os médiuns, certo? Muito bem. E aí nós vamos ver os falsos profetas da erraticidade. Vocês sabem o que é erraticidade? Não sabem. Então nós vamos explicar. Eu suspeitei, por isso que vamos explicar desde o começo. E tem uma passagem também no Velho Testamento, Jeremias e os falsos profetas. Caracteres do verdadeiro profeta. Esta foi uma mensagem dada por Erasto em Paris no ano de 1862. O Livro dos Espíritos, ou melhor dizendo, o Evangelho é assim. Allan Kardec separou algumas passagens do Novo Testamento, de Lucas, de Mateus, de João e de Marcos, colocou no início do capítulo, deu a instrução na visão espírita destas passagens, e na segunda parte de cada capítulo do Evangelho tem a instrução dos Espíritos. O Evangelho foi publicado em abril de 1864, na sua primeira edição, e esta mensagem de Erasto é de Paris, 1862. Allan Kardec recebeu-a, né, em suas mãos, e ele entendeu que essa mensagem se encaixava neste capítulo 21, ok? Bom, mas antes de nós falarmos no caractere dos verdadeiros profetas, eu quero lembrar para os senhores a questão 224 do Livro dos Espíritos. O que é a alma no intervalo das encarnações? E os Espíritos respondem: espírito errante que aspira a um novo destino e o espera. Então, esta é uma terminologia, uma linguagem adotada por Allan Kardec para designar que o espírito é errante. Significa que ele é um espírito que ainda tem necessidade de reencarnar. Se ele tem necessidade de reencarnar, ele é um espírito errante. Não é que ele está errado, não é nada disso, é uma terminologia, não é? Adotada por Allan Kardec. Muito bem. Ora, se ele é um espírito errante, um dia ele vai deixar de ser errante para tornar-se espírito puro. Puro. E aí não tem necessidade de reencarnar mais, ok? Muito bem.
Questão 226. Pode-se dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes? E os espíritos respondem: os que devem reencarnar-se sim, mas os espíritos puros que chegaram à perfeição não são errantes, são estado definitivo. Ok? Então, é a resposta da questão 540 do Livro dos Espíritos. Tudo se encadeia no universo, desde o átomo até o arcanjo. O arcanjo mesmo foi átomo. Ou seja, há uma solução de continuidade, há elos, não é? O espírito vem lá desde o átomo, não é? O animal tem um princípio inteligente, esse princípio inteligente, não é? Sofrerá uma transformação e transformar-se-á em espírito. Quando isso acontece, ainda nós não temos conhecimento, mas acontece, ok? E assim tudo se encadeia no universo, desde o átomo até o arcanjo. Então vamos memorizar: espíritos errantes têm necessidade de reencarnar, ok? Capítulo 32 do vocabulário espírita. Erraticidade. Então o que é erraticidade? Espírito errante tem necessidade de reencarnar. Erraticidade: situação dos espíritos errantes. Quer dizer, não encarnados durante os intervalos das existências corporais. Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. Está aqui? Está entendido? Muito bem. Portanto, o que nós temos na erraticidade? Situação dos espíritos errantes, que têm necessidade de reencarnar. Vocês suspeitam o que nós temos na erraticidade? Sim. O quê? Espíritos desencarnados. Nós iremos para a erraticidade. Pelo menos posso falar de mim. Estou ainda muito longe da perfeição. Tenho o meu lado sombra para combater, ou as minhas más inclinações, segundo Allan Kardec, o lado sombra, segundo Carl Gustav Jung. Então, tenho certeza, não vou dizer absoluta porque é um pleonasmo. Quem ter certeza não precisa dizer certeza absoluta, mas tenho certeza que vou reencarnar, vou para a erraticidade. Não vou dar susto em Deus. O Luciano está aqui hoje, vai desencarnar, vai continuar o Luciano. Ok? Vocês estão aqui, ninguém vai dar susto em Deus, vai continuar do jeito que é. Agora, se nós observamos o nosso planeta da forma como está, o que acontecerá? O que nós temos no mundo espiritual? Espíritos sábios, espíritos ignorantes, espíritos maldosos. Temos de tudo, ok? E aí nós vamos chamar, né, para a tela a contribuição do Espírito Emmanuel. Segundo o Espírito Emmanuel, o mundo espiritual era constituído no ano de 1952. Por que 1952? Porque é o ano que ele ditou isso para o Chico Xavier. Talvez hoje tenha até mais, mas eu não vou arriscar. Vamos falar o que o Emmanuel nos trouxe. Quantos espíritos vocês acreditam que há no mundo espiritual? Nós somos 7, alguma coisa aí, 7,2, 7,3 bilhões de almas. E no mundo espiritual, vocês chutam o número? 25. Quem dá mais? 20, eu acho. Quem dá menos? 3 vezes mais. 21. Uns 30. Então, vamos ver quem chegou mais próximo. Mais de 20 bilhões de almas conscientes desencarnadas. Quem falou 20 bilhões aí? Vamos lá. Um troféu? Troféu joinha para você então. 20 bilhões de almas desencarnadas. A gente diz mais de 20 bilhões. Ah, mas deixa nos 20 bilhões aí, porque... Não, porque assim, há espíritos, no universo há espírito para todo lado, né? Ele colocou 20 bilhões, vamos trabalhar com esse número de 20 bilhões. Então, significa dizer que a reencarnação, olha, não é só brigar lá com os não sei quantos milhões de espermatozoides, mas tem muito espírito necessitando reencarnar. Não é verdade? Então é uma luta. Então, portanto, a gente precisa valorizar a nossa vida. Ok? Muito bem. 20 bilhões de almas conscientes desencarnadas, dentre os quais temos a certeza que a sua grande maioria se encontra em condições muito atrasadas. Está aí a resposta, não é?
os falsos profetas da erraticidade. Se nós temos os enganadores, aqueles que camuflam as suas ideias perniciosas no mundo dos encarnados, no mundo da política, no mundo da religião, no mundo da economia, no mundo espiritual, não poderia ser diferente, certo ou errado? Certo, muito bem. Portanto, quando a pessoa tem a mediunidade, ela precisa primeiramente estudar, porque se ela não estudar, provavelmente ela vai cair nas armadilhas destes espíritos que querem enganar. Certo ou não? Tem que estudar, não adianta a pessoa ter mediunidade e se aplicar à mediunidade. É claro que a obra do bem tem uma urgência, mas temos que ter cuidado. Como a pessoa consegue distinguir melhor isso? Quando ela tem a mediunidade ou não? Olha, meu caro, para distinguir os espíritos, é importante que nós identifiquemos a linguagem dos mesmos. Se um espírito que se arvora com o nome de São Luís, ele tem que ter as características do espírito de São Luís. Não pode, a pessoa não pode receber uma informação que não está de acordo com São Luís ou com a elevação do espírito que está assinando. Eu digo um ser encarnado mesmo. Um ser encarnado? Ele consegue definir, ele conseguir interpretar, que ele tem que estudar para ele evoluir. Conhece-se a árvore pelos frutos, e isso nós vamos ver nos próximos slides. Como é que a gente reconhece um falso profeta, uma pessoa que está nos enganando? Tudo isso nós vamos ver. Nós estamos no slide 9, temos mais uns 50 aí, pelo menos pela frente, e aí é um massacre. Eu trago muita informação para realmente a pessoa ficar curiosa, estudar e realmente não ter mais dúvida. Mas é claro que é impossível a gente eliminar todo o assunto de falsos cristos e falsos profetas em alguns minutos. Então a gente tem a impressão de que trazemos bastante informações, mas o estudo continua. Além disso, nós precisamos estudar no livro dos médiuns o capítulo que trata sobre a identidade dos espíritos, que aqui a gente não trouxe por questões, obviamente, de limitação de tempo. Caracteres do verdadeiro profeta, Erasto, Paris, 1862. E ele fala aqui, o Erasto, só para a gente contextualizar, ele é um discípulo de São Paulo. O Erasto é um discípulo de São Paulo. Não se confia o comando de um exército, senão a um general hábil e capaz de o dirigir. Acreditais que Deus seja menos prudente que os homens? Não se confia o comando de um exército, ok? Para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e moralidade, ok? Muito bem. O verdadeiro missionário de Deus prova o que o é. A pergunta que você fez: como é que nós vamos analisar se a pessoa é um missionário de Deus? Como? Pelos resultados. Quais são os resultados que essa pessoa apresenta? O que ela tem feito de bem para a sociedade? Quais são os resultados? Conhece-se a árvore pelos frutos. A grandeza, pela grandeza deste homem, pela sua virtude e a influência moralizadora das obras. Pela virtude, pelo resultado, pela sua moralidade, pela sua grandeza, pela influência moralizadora de suas obras. Aí você começa a avaliar quem são essas criaturas. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Martin Luther King, não é? Outras criaturas anônimas que nós não conhecemos, que ficaram circunscritas em uma cidade, em uma localidade. Francisco Cândido Xavier, Sai Baba, na Índia, e outras pessoas mais, que nós vamos ver, por sua superioridade. Então, se a gente tem isso aqui em mente, a gente começa a avaliar melhor. Erasto nos deu duas considerações. Se ele
estiver pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, abaixo do papel que se arroga, ou do personagem cujo nome utiliza, não passa de um farsante de baixa classe, que não sabe sequer imitar o modelo. Ok? Muito bem. Outra consideração: a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram que o sejam. Essa aqui é de matar, não é verdade? A pessoa se arroga: eu sou apóstolo, eu sou discípulo, eu sou não sei o quê. A maior parte dos missionários de Deus ignoram que o sejam. Tá certo? Então, portanto, a gente precisa prestar muita atenção na consideração A e na consideração B. Muito bem. Já viram desses impostores apresentarem-se como apóstolos do Cristo, outros como o próprio Cristo, e ainda hoje é assim, né? Eu sou o apóstolo, né? Eu sou o Cristo, né? Outros como o próprio Cristo. E para a vergonha da humanidade, encontraram pessoas bastante crédulas para aceitar as suas imposturas. Não foi eu que escrevi, é o Espírito Erasto. E o Allan Kardec colocou no Evangelho, e ele está de acordo com isso. Para a vergonha da humanidade, há pessoas que acreditam: esse aqui é o fulano, é o apóstolo, esse aqui é o Cristo. Será que é necessário que o Cristo volte novamente? Antes de o mundo ser criado, Jesus já era. Antes de nós sermos, Jesus já era. Ele coordenou a formação do planeta Terra. Eu sempre falo isso, né? Toda vez que eu venho aqui. Mas é porque a repetição, a pessoa vai, não é? Vai criando a repetição, vai criando. Coordenou a formação do planeta Terra. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus é o nosso modelo, o nosso guia. E ainda depois de 2000 anos nós não compreendemos o Evangelho. Estamos engatinhando, né? Estamos desenvolvendo amor. Para que Jesus reencarnar, né? Ou encarnar? Jesus encarnar-se aqui entre nós, que Jesus já é um Espírito puro. Não tem necessidade disso. O Evangelho está aí para a gente estudar, para a gente colocar em prática, não é? Ok? Portanto, vamos prestar atenção no que Erasto nos fala. Prestar atenção contra esses falsos cristos e esses falsos profetas. Desconfiai dos falsos profetas, sobretudo numa época de renovação, porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. São os que buscam uma vaidosa satisfação sobre a terra, mas podeis estar certos de que uma terrível justiça os espera. Não são aquelas pessoas que buscam a satisfação na terra, que são pessoas ainda apegadas aos bens materiais, que esqueceram-se que a primeira lição de Jesus foi a lição da humildade, porque Jesus, governador do planeta Terra, não tinha sequer um local onde pudesse encostar a cabeça. A primeira lição foi a humildade. Nasceu no meio dos animais, na manjedoura. Ele podia falar nas principais cátedras, nos principais templos, mas elegia o templo da natureza. Não era importante saber se ele subia a montanha ou descia a montanha, mas ele na montanha abriu a boca e falou-nos sobre o Sermão da Montanha, não é? O Sermão da Montanha que, segundo Gandhi, se nós deixássemos de ter todos os livros e tivéssemos o Sermão da Montanha, o mundo já, se compreendesse muito bem o Sermão da Montanha, já estaríamos no bom caminho, não é? Portanto, a gente tem que ter essa preocupação em avaliar. E aí, ele falando dos falsos profetas, dos encarnados, ele fala um pouco agora também, em 1862, sobre os falsos profetas da erraticidade. Se nós temos aqueles que tentam nos enganar encarnados, nós temos os desencarnados ainda em maior número. Nós não vimos 20 bilhões de espíritos? Tem que ficar atento, ok? Muito bem. Os espíritos de alta ordem devem ser bons e racionais. Então vamos pensar fora da caixa. Devemos analisar com bom senso e passar pelo crivo da razão, ok? Quando nós estamos com o encarnado, a gente conversa, a gente tenta extrair mais com os encarnados. A gente não tem essa possibilidade, a gente recebe a comunicação e tem que identificar pela linguagem. Se você recebe uma mensagem, você vai identificar a pessoa pela linguagem.
linguagem, você vai identificar a pessoa. Se você recebe uma mensagem assinada por um nome respeitável da sociedade, tem um monte de palavras chulas, não é possível que seja dessa alma, dessa criatura, certo ou não? Então vamos pensar fora da caixa. A verdade nem sempre é observada pelos indivíduos, isso é um fato. Uma pessoa recebe uma mensagem e ela acha aquilo lindo, maravilhoso. Não, isso aqui foi São Luís, isso aqui é de Jesus de Nazaré, eu sou o médium, eu recebi Jesus. Então, a verdade, o bom senso, nem sempre está com aquele que recebe, com aquele médium que recebe. Quando isso acontece, o que nós devemos fazer? Mas a verdade sempre o é pelo bom senso das massas, diz Erasto. Se uma pessoa pode ser ludibriada, muitos não o serão, ok? Por isso que quando a pessoa tem essa mediunidade, ela precisa estudar para não cair nesse alçapão, nas armadilhas dos espíritos, ok? Portanto, o bom senso da massa, o bom senso de várias pessoas é um critério. E ele fala: repelir impiedosamente todos esses espíritos que se manifestam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que tentam pôr-se a pessoas fracas e crédulas, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de fasciná-las e dominá-las. São geralmente espíritos sedentos de poder, que, tendo sido déspotas no lar ou na vida pública, quando vivos ainda querem vítimas para tiranizar depois da morte. Aqueles que foram déspotas, aqueles que foram ignorantes, eles querem pegar, não é? Alguém para tiranizar, ok? Esta passagem aqui é muito importante, né? Pregando a divisão e isolamento. Quando nós recebemos a instrução de um espírito, seja ele qual for, a assinatura qual for, nos solicitando: isole-se, saia deste grupo, o que ele quer fazer conosco? Dividir, dominar. Porque se um não consegue enxergar a verdade, o bom senso da massa é um critério, ok? Muito bem. E ele fala assim, ó, coloquei aqui o mapa mundi. Quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é comunicada, por assim dizer, instantaneamente a todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios, e não a este ou aquele com exclusão dos outros. Está entendido ou não? Quando uma verdade precisa ser revelada, não vai ser revelada aqui ou acolá, vai ser revelada em vários locais do globo, certo ou não? Simultaneamente. Simultaneamente. Foi o que aconteceu quando Allan Kardec estava codificando o Espiritismo, separando as mensagens. Mais de 1000 locais, ele se correspondeu com mais de 1000 locais. Obviamente que não era um centro espírita como nós temos hoje aqui no Brasil. Eram locais que os médiuns se reuniam, que recebiam comunicações dos espíritos. Aliás, Allan Kardec, se nós pudermos ver na Revista Espírita, ajudou a criar vários centros espíritas nas viagens que ele fazia, nas orientações que ele dava. Desconfiai quando virdes, esta é a revelação da revelação. Você tem uma revelação, vem o outro querendo trazer uma outra revelação, não é? Então aqui é um bom exemplo, ok? Desconfiai quando virdes, somente pode ser revelado, somente a tu pode ser revelado. Esta é a revelação da revelação. Este é o único grupo que receberá. O que o espírito que fala isso está querendo? Incitar a vaidade, incitar o orgulho, né? Incitar a prepotência. Correto ou não? Está entendido? Muito bem. Um médium, um grupo podem ser enganados. Pode ser que todo mundo aqui no CCDP seja enganado. Pode ser. Mas o que vai acontecer se todo mundo ficar enganado? Vai acontecer o seguinte: a elevada autoridade moral dos dirigentes, faltou essa aqui, de outros grupos, mas os espíritos sérios que se comunicam através dos principais médiuns,
desmascararão os impostores. Então, se você tem uma pessoa que é enganada, se você tem um grupo que é enganado, os demais grupos, os demais centros espíritas, ao receberem esta mensagem, ok? Não é? E estes grupos, esses dirigentes, diretores, presidentes que são sérios, que têm moralidade, eles vão analisar. Esses médios que são sérios vão explicar: meu filho, não é por aí, esse pessoal está perturbado, são espíritos obsessores, são espíritos que querem intriga. Está entendido ou não? Muito bem. Então estes espíritos, através dos principais médios, em conjunto com a autoridade moral dos dirigentes de outros grupos, desmascaram os impostores. E Allan Kardec separou uma passagem do Velho Testamento que já lá antigamente as pessoas já diziam coisas em nome de Deus, mas não era Deus que havia falado. Vamos ler aqui para memorizarmos. Isto diz o Senhor dos Exércitos: não queirais ouvir as palavras dos profetas, que vos profetizam e vos enganam. Falam as visões dos seus corações, não da boca do Senhor. Dizem aqueles que blasfemam: o Senhor disse, vós tereis a paz. E a todos aqueles que andam na corrupção do seu coração, disseram: não virá sobre vós mal. Mas qual deles assistiu ao conselho do Senhor? E viu e ouviu a sua palavra? Quem considerou a sua palavra e o ouviu? Eu não enviava estes profetas, e eles corriam. Não lhes falava nada, e eles profetizavam. Tenho ouvido o que disseram os profetas, que em meu nome profetizaram a mentira e dizem: sonhei, tenho sonhado. Até quando se achará isto no coração dos profetas, que vaticinam a mentira e que profetizam as seduções do seu coração? Pois se te perguntar este povo, ou o profeta, ou o sacerdote, dizendo: qual é o peso do Senhor? Lhe direis: vós sois o peso, porque eu vos hei de arrojar, diz o Senhor. Jeremias capítulo 23, nesses versículos aqui. Ou seja, Jeremias já estava falando que naquela época as pessoas já usavam o nome de Deus para enganar. Ok? Exatamente isso que nós estamos conversando. E aí a mensagem do Espírito. Depois das palavras do profeta, ouvi os sábios conselhos do apóstolo São João, quando diz: não criai em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis há também os que se comprazem em enganar quando encontram a oportunidade. E o Espírito continua, mas nós selecionamos esta parte da mensagem. Luiz, Espírito, aqui também está errado em português, Espírito Protetor, Caixur, 1861. Você e a paz. No último dia 16 de outubro, não este domingo, o outro, tivemos o movimento Você e a Paz com Divaldo Franco, no Parque de Ibirapuera, onde estiveram presentes 10.000 pessoas. Ok? Muito bem. O evento ele foi iniciado com a apresentação musical do coro Luther King e de Fabiana Cosa. Estiveram presentes os oradores e os representantes religiosos: Dom Júlio Eide Akamine, católico; Sheikh Jihad Hassan Hamadé, muçulmano; a monja Renshin Gandra, budista; Ocimar Carmelengo, representando a religião afro; José Carlos de Luca e Divaldo Franco. O Carlos de Luca representando o Espiritismo, no fechamento com Divaldo Franco. Houve também mensagens gravadas em vídeo por Sri Prem Baba, representando o hinduísmo, e o Rabino Michel Schlesinger, representando o judaísmo. Todos frisaram a importância da paz. O movimento Você e a Paz foi criado por Divaldo no ano de 1998, não é? Já há 18 anos. E esse movimento Você e a Paz, o Divaldo convida estas pessoas das várias religiões, porque a paz, todos falam sobre a paz, todas as religiões falam sobre a paz. Então nós citamos o Martin Luther King, nós citamos Mahatma Gandhi, nós citamos Chico Xavier, não é? Que são verdadeiros homens de bem. Nós citamos a irmã Dulce.
alguém aí atrás falou em Divaldo, não falou? E aí agora realmente nós estamos aqui trazendo o Divaldo, porque realmente o Divaldo é um grande profeta, é um grande revelador, é uma pessoa do bem, e a gente reconhece, ou seja, os frutos do Divaldo, a gente reconhece a sua obra. Então, a religião afro, né, o católico, o Divaldo, esse aqui coordenado, o Jonas, que coordenou tudo isso, uma entidade espiritualista chamada Reencontro, a monja Coen, o muçulmano, o espírita e o apresentador. Como é o nome dele mesmo? Eu esqueci, eu vou lembrar o nome dele. Vou lembrar, gente. Catolicismo, budismo, islamismo, religião afro, hinduísmo, né, um vídeo, o judaísmo, a mensagem do Papa e o espiritismo. Ok? Muito bem. E aí nós vamos agora pedir a ajuda do Espírito Emmanuel no capítulo 3, Cultura, questão 123 desse livro, O Consolador. Vamos ver o que Emmanuel fala. Questão 213. Devemos acalentar a preocupação de adquirir os elementos do chamado magnetismo pessoal. Essa preocupação é muito nobre, mas ninguém supõe a realizá-la tão só com a experiência de leituras de livros pertinentes ao assunto. Não são poucos que buscam essa literatura desejosos de fórmulas mágicas no caminho do menor esforço. Todavia, o que é indispensável salientar é que nenhum estudioso pode conquistar simpatia sem que haja transformado o coração em manancial de bondade espontânea e sincera. Então não adianta apenas ler o livro, é preciso que a gente arregace as mangas e ponha a mão na massa. E isso a gente vê em Divaldo, certo? Que fundou a Mansão do Caminho, onde já passaram mais de 170 mil pessoas, mais de 3 mil pessoas por dia, psicografou mais de 180 livros, 250 obras, aproximadamente, são obras compiladas, né? A série psicológica da Joana de Angelis, não é? Trafegou por mais de 64 países, todo mundo fez mais de 15 mil palestras. Ontem esteve em Santo André no 30º encontro fraternal com Divaldo, na creche Amélia Rodrigues. Começou a falar 9h30 da manhã, terminou 12h30, 10 para as 3 já estava autografou até 5h30, se preparou até às 6 horas, falou até às 6h45, viaja, levando o bem, levando o amor ao próximo. É um verdadeiro profeta, é um verdadeiro missionário, não é? Doou todos os seus livros, não é? Doou todos os seus livros para a Mansão do Caminho, mora numa casa modesta dentro da Mansão do Caminho, enquanto outros, que são aqueles que se arvoram os líderes religiosos, constroem mansão, constroem palácios, constroem bens materiais, ao invés de reverter os bens materiais, o dinheiro em remédio, o dinheiro em leite, o poder material, o dinheiro com Jesus é a conversão no leite, é a conversão na roupa, é a conversão na ajuda fraternal, aquele que está desamparado, aquele que está órfão. E nós vemos no Divaldo este verdadeiro profeta. Na vida não basta saber, é imprescindível compreender. Os livros ensinam, mas só o esforço próprio aperfeiçoa a alma para a grande e abençoada compreensão. Esquece a conquista fácil, a operação mecânica, injustificáveis nas edificações espirituais. Volvei a atenção e o pensamento para o vosso próprio mundo interior. Muita coisa aí se tem a fazer, e nesse bom trabalho a alma se ilumina naturalmente, aclarando o caminho dos seus irmãos. Então nós demos uma pausa nesse movimento, você a paz desses slides, para colocarmos esta instrução do Espírito Emmanuel. Não basta nós lermos, é preciso nós arregaçarmos as mangas. E aí nós vemos e compreendemos e queremos estar do lado deste homem, Divaldo Pereira Franco, porque nós sentimos o magnetismo deste homem, nós sentimos uma energia positiva. E nós queremos estar do lado dele para aproveitarmos essa energia, esse magnetismo que esse homem tem. Não deveria ser diferente com Jesus, que é nosso mestre, nosso guia. Então, se nós sentimos o magnetismo em Divaldo,
Se nós sentimos esta aura positiva, como não deveria ser em Jesus? As pessoas que conheciam Jesus, que encontravam Jesus, se transformavam, as pessoas mudavam de vida, ok? E aí, nós vemos Divaldo sendo entrevistado, né, pela Rede Globo, as 10 mil pessoas, né, milhares de pessoas esperando a palavra do Divaldo no final. Aqui uma outra fotografia da equipe, né? Divaldo sendo entrevistado pela TV Mundo Maior. E aí nós agora vamos continuar com a ajuda de Emmanuel, porque Emmanuel, neste livro O Espírito da Verdade, ainda nós falamos, estamos no tema falsos cristos e falsos profetas. Ele nos fala, nós não devemos idolatrar a ninguém. O Espiritismo não tem nenhum representante mor. Nós temos várias pessoas que se dedicam, várias pessoas que dão a vida na dedicação. Mas Emmanuel nos diz, lembrando Paulo em Coríntios 10:7, não vos façais, pois, idólatras, ok? Núcleos religiosos de todos os tempos e mesmo certas práticas estranhas à religião têm usado a idolatria como tradição fundamental para manter sempre viva a chama da fé e do calor de ideal. Então a idolatria nas religiões antigas, isso é um fato, não é? Nós que estamos reencarnados, passamos sem dúvida por esse processo de idolatria. E muitas vezes, quando as pessoas estão no centro espírita, estão no espiritismo, eles procuram alguém para idolatrar, não é? O espiritismo não precisa de nenhum representante mor, todos estão trabalhando ao mesmo tempo. O centro pequeno é tão importante como o centro grande. Aliás, quanto mais centros espíritas nós tivermos, melhor, ok? O hábito vinculou-se tão profundamente ao espírito popular, que em plena atualidade nos arraiais do espiritismo cristão, a desfraldar a bandeira da fé raciocinada, às vezes ainda encontramos criaturas tentando a substituição dos ídolos inertes pelos companheiros de carne e de osso da experiência comum, quando chamados ao desempenho da responsabilidade mediúnica. Urge desse modo compreendermos a impropriedade da idolatria de qualquer natureza, fugindo, entretanto, à iconoclastia e à violência, ou seja, fugimos à violência, no cultivo do respeito da compreensão diante das convicções alheias. Respeitar as convicções alheias. Se as pessoas querem adorar os santos, as imagens, deixem elas. Mas nós que já estamos no espiritismo, não temos que adorar a ninguém, respeitar a todos, reconhecer o trabalho de todos, como nós acabamos aqui de reconhecer, e citamos o Divaldo como um verdadeiro, não é, homem de bem que leva o bem e a caridade aonde quer que ele se encontre, de modo a servirmos na libertação mental dos outros na esfera do bom exemplo. A advertência apostólica vem comprovar que a doutrina cristã, em sua pureza de fundamento, surgiu no clima da Galiléia, dispensando a adoração indébita em todas as circunstâncias, devendo exclusivamente à interferência humana os excedentes que lhe foram impostos aos exercícios simples e natural. Então foi o homem que fez com que as pessoas pudessem idolatrar outras pessoas. Foi o homem que fez que o homem pudesse idolatrar os santos, etc. E vem Emmanuel nos falar sobre isso. Assim, vejam os senhores e as senhoras como é importante esta observação de Emmanuel. Assim proscreve teu caminho qualquer prurido idolátrico em torno de objetos ou pessoas, reafirmando a própria emancipação das algemas seculares que vem cerceando o intercâmbio das criaturas encarnadas com o reino do Espírito através da legítima confiança. Então vamos se libertar desses objetos, das pessoas, né? Recebemos hoje a incumbência de aplicar na edificação do bem, desinteressado, o tempo e a energia que desperdiçávamos outrora à frente dos ídolos mortos, de maneira a substancializarmos o ideal religioso no progresso e na educação, prelibando as realidades da vida gloriosa. Vamos aproveitar melhor o tempo, porque nós perdemos muito tempo em outras vidas. Rumos libertadores, profetas da mentira. Uma mensagem de Joana de Anjos, no capítulo 50 deste livro. E
E aí Jesus disse: vós sois a luz do mundo, e a tarefa da luz é por demais significativa para que alguém possa ignorá-la. Então aqui é simples de a gente compreender. Se Jesus falou para nós, se nós somos a luz do mundo, quando nós iluminamos, nós espancamos as trevas. Então, se nós nos iluminarmos, se nós nos transformarmos, se nós fizermos essa reforma que como chama o expositor que falou semana passada? O João Cosmisca, semana passada, que falou da reforma, da transformação. Se a gente se ilumina, o que vai acontecer? Nós não vamos ser enganados e não vamos correr o risco de sermos enganadores. Ok? É isso que Joana vai falar nessa mensagem. Coerente café que abraça, transforma-se em modelo e constitui-se exemplo. Não se justificam fraquezas, nem se permitem reincidências no reino. Abraçada a humildade, não tem nem recua diante de dificuldades ou face às injunções, que subrepeticiamente tendem a afastá-lo dos compromissos esposados. Consciente é consequente em pensamentos, atos e deveres. O espírita, por ser cristão atento, é vestilário da doutrina, de que se impregna e busca viver. Suas palavras, seus atos, ensina e executa. Comedido do falar, é discreto no aludir às realizações nobres que lhe dizem respeito. Fiel na descrição, é dedicado na produção do bem. Ou seja, é para a gente realmente aprender e aplicar. Não é para a gente aprender no centro espírita e não aplicar fora do centro espírita. Ok? O falso profeta ele sabe insinuar-se, sabe enganar e respeita as ocasiões de projetar-se. Ele vê as nossas más inclinações, ele vê o nosso lado sombra e tenta se projetar. São fatos e astutos na arte da mentira, ganhando honrarias e destaques. Ok? Vivem na treva da ignorância que cultivam, vitimados pela insensatez e pelo bafio da loucura que conduzem e gerem. Eles vivem na ignorância. E como vivem na ignorância, têm inveja daqueles que progridem e quer levar todo mundo para o buraco. Quer levar todo mundo para um nível de obsessão, de fascinação, de subjugação, quer destruir a vida da gente, quer lutar contra o Cristo, a obra do Cristo, a obra do amor, não é? E eles, obviamente, vão sempre tentar nos enganar. Não lhes des guarida no coração, nem os agasalhos na tua casa mental. A luz é o símbolo de pureza e de poder da vida. Nenhum cristão, portanto, pode pautar a conduta fora da claridade do Evangelho. Nenhuma atitude dúbia, nenhum comportamento suspeitoso, nenhuma posição nebulosa se pode permitir. Então a pessoa, quando ora, quando pede a Deus ajuda, aos bons amigos espirituais, quando ela está não só orando, mas quando ela está trabalhando no bem, porque trabalhar no bem também é orar, fazer as coisas boas para nós conquistarmos e angariarmos a ajuda dos bons amigos espirituais. Vamos trabalhar no bem. Ah, mas eu sou solitário, eu sofro de solidão. Quem é solitário, quem é solidário, jamais será solitário, diz Joana Dias. Vamos trabalhar. E assim, quando nós trabalhamos, nós nos iluminamos. E iluminamos, espancamos as trevas. Vinculada a Jesus, seja a tua tarefa insignificante, no entanto digna, que realizas com enobrecimento e renúncia, sem perseguir as promoções pessoais ou buscar os destaques perigosos. Então ela fala que não importa se a sua tarefa é grande, se a sua tarefa é pequena, se você está fazendo um cafezinho no centro, se você está dando passe, se você está dando palestra, se você está fazendo isso ou aquilo outro, se você está cozinhando macarrão no encontro, no almoço. Não importa a tarefa, importa que você faça com boa vontade, de mente aberta, não é? Disposto a ajudar. E os Espíritos vão ajudar com certeza. Pense em Cristo, liga-te a Ele e desvela-o pelo teu viver, a quantos rendeu contigo, mesmo que seja necessário sacrificar-te, tornando luz do mundo. Não te detenhas na tarefa do bem, prosseguindo valoroso e oportuno, porquanto a luz é fator primacial para a vida onde se manifeste. Ok? Ou seja, não há campo em torno de ti para a sementeira do mal se você é luz. Não tem campo. Ok? Os Espíritos não vão te enganar. Sejam os encarnados, sejam os desencarnados. Não corremos o risco de nos tornarmos um deles. No livro Florações Evangélicas, também de Joana de Ângeles, no capítulo 55, ela fala sobre os falsos profetas.
Veja que são várias informações. Vocês têm que sair daqui hoje firmes com isso. Certo ou não? Vamos lá. Caracterizam-se pelo verbalismo exagerado. Falam muito. Os espíritos que querem nos enganar falam muito. Não é? Falam muito. E olha, digo mais. Erasto, no livro dos Médiuns, diz o seguinte: é preferível nós rejeitarmos 9 verdades do que aceitarmos uma mentira, porque essa mentira pode derrubar todo o edifício que nós estamos construindo. Então veja, são os espíritos pseudo-sábios, são espíritos inteligentes e astutos, querem nos enganar, mas temos que tomar cuidado. Então, vamos lá. São prolixos os mais variados temas, não obstante chegar à conclusão nenhuma. Eles falam de tudo, né? Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, nos dá o exemplo que uma mãe de um passarinho se comunicou. O camarada perdeu o passarinho, evocou a mãe do passarinho. O espírito falou: eu sou a mãe do passarinho. Será que é verdade isso? Claro que não, é um espírito. Se você evocar uma pedra te responderá. Podemos ver isso no Livro dos Médiuns. Então vamos ter bastante cuidado. Cultores da própria vaidade, estimulam o fanatismo exacerbado, utilizam bem a palavra, estimulam o orgulho em seus ouvintes, cumulando-os de referências pomposas, embora vazias de significação. Não, você é um médium, a mensagem é isso mesmo, você está indo muito bem, é fantástico. Então tem que tomar cuidado. Ok? Opa! Se lhes solicitam esclarecimento, de novo, são espíritos, não é? Pseudo-sábios. E aí o médium muitas vezes fala: não, peraí, eu não estou entendendo isso aí que você escreveu, me explica melhor. E a Joana fala: se lhes solicitam esclarecimento ou permitem interrogações à carta de informes com os quais seja possível, aquilata-lhes a evolução, rebelam-se ferozes. Significa dizer: ó, me dá uma explicação. Quando a gente pede a explicação para os espíritos, eles se rebelam, porque eles querem nos enganar. Por que eles vão dar a explicação? Né? E tem uns até que dá a explicação e acaba enrolando a pessoa. Por isso que tem que tomar cuidado. Se você está em dúvida, submete a comunicação a um grupo. Uma pessoa pode ser enganada, um grupo pode ser enganado, mas os grupos, não. Ok? Dizendo-se ferido nos valores que se atribuem, traindo a inferioridade que se demora. Não vou te explicar, você está me traindo, etc. Pseudo-sábios, conforme os denominou o codificador no Espiritismo. A partir do item 100, nós temos a escala espírita e o Livro dos Espíritos. Falsos profetas da erraticidade que são: a desencarnação não os modificou. Amantes da ficção e sócios da mentira, quando no corpo somático prosseguem no engodo a que se permitiram arrastar. São esses aí que compõem os 20 bilhões de espíritos. Muitos falsos cristos e falsos profetas. Claro que também há bons espíritos. Sintonizando contra as mentes ociosas do plano físico, ó, mentes ociosas. Quem está trabalhando é ocioso? Está com a mente ociosa? Aqui não. Aqui se vinculam, dando prosseguimento aos programas infelizes que lhes apraz, fáceis de identificar, devem evangelicamente receber instrução, advertidos e reprochados fraternalmente. Eles investem com outros grupos, né? Se há também usar no plano físico, né? Acreditam-se encarregados de guardar a verdade, somente a eles possuem as mais altas expressões, tem no mundo espiritual, tem no mundo dos encarnados, revelando-se assim atitudes apaixonadas e nas posições inamovíveis a que se fixam, a condição de espíritos atormentados, companheiros e atormentadores. Então há os enganadores no mundo espiritual, mas há os enganadores no mundo físico também. Então a mentira de Joana de Ângeles, ela não resiste ao tempo, ok? Os que mentem, encarnados ou desencarnados, não desacreditam a verdade, iludem-se, perturbando-se em decorrência das atitudes e dos conselhos. Então não resiste ao tempo. As bruxas foram queimadas, o mundo, a terra que girava em torno do sol. Então tentaram nos enganar, né? As bruxas nada mais eram que os médiuns, a mediunidade de hoje. Queimaram-se. Então tentaram nos enganar, mas a mentira não resiste ao tempo. Por essa razão, ama a atitude correta, ora e vigia, para que não seja vítima daqueles espíritos atormentados e enganadores do além. Vamos lá.
perguntando, Oi. por exemplo, A gente já está terminando, mais um pouquinho a gente termina. esses que mandam essas mensagens, provavelmente, quando eles estavam encarnados, eles faziam a mesma coisa ou não dá? Nós passamos num slide desse tipo, alguém se lembra? Eles eram enganadores, eram hipócritas. E aí desencarnou, ninguém dá susto em Deus, continua. Pode se arrepender, mas aqueles que não se arrependem procuram um para dominar. Okay? Continua no mesmo nível que eles estavam. Continua no mesmo nível, pode se arrepender. Os bons espíritos, o guia espiritual, o anjo da guarda, faz de tudo para ele se arrepender, para ele mudar de vida. Mas todo mundo tem um livre-arbítrio, né? Impostores de hoje. Aqui a gente vai, uma mensagem rápida. A gente traz também sempre esse livro aqui do Antônio Bandeira Filho. Em todas as épocas existiram falsos profetas acenando com novas revelações em nome de Deus. Na atualidade, porém, tais impostores estão camuflados nos meios religiosos, semeando dúvidas e confusão. Há alguma dúvida sobre isso? Nenhuma, né? Eles aparentam humildade e tiranizam seus seguidores. Falam de misericórdia e aterrorizam com punições aflitivas. Falam da misericórdia de Deus, mas vão ser queimados no fogo do inferno. Que negócio de queimar no fogo do inferno? Não é? Nós somos filhos de Deus. Deus é soberanamente bom e justo. Se nós erramos, nós temos o direito de reencarnar, né? Para pagarmos as nossas dívidas. Então falam de misericórdia, mas aterrorizam as criaturas. Referem-se à tolerância, mas perseguem outras crenças. O espiritismo é coisa do diabo, é coisa do demônio. Mas que tolerância é essa? Não é? Principalmente contra nós espíritos e contra as outras religiões. Anunciam benefícios da compreensão e são inacessíveis ao entendimento. Isso por motivos comerciais. Motivos Querem concorrência. comerciais. Pregam modéstia e cercam-se de todas as pompas. Jesus não tinha onde encostar a cabeça, nasceu na manjedoura. E todas as pompas, né, nós vemos. Proclamam a caridade e são implacáveis na condenação. Apregam o amor e discriminam os que pensam de maneira diversa. Discriminam, não é? Defendem o perdão e cultivam o rancor dos adversários. Exaltam a fraternidade e agem com personalismo. Diante deles que ainda se prende às teias da vaidade e se impõe aos incautos, use o bom senso e a vigilância. Entendendo que esses falsos profetas de hoje, embora se digam enviados de Deus, na verdade não passam de enganadores de si mesmos, enganando os outros. Porta-voz. Esse aqui é interessante também, ó. Essa mensagem eu fiquei muito tocado com essa mensagem. Aqui. Além da impostura explícita através de médios e vigilantes, os falsos profetas da erraticidade também atuam indiretamente influenciando irmãos desprevenidos que acabam se tornando agentes de convulsão e desarmonia. Então, é aquilo que você estava perguntando, eles estão procurando um porta-voz. Simples assim, não é? Simples assim. Semeia a desconfiança entre os companheiros, mesmo na casa espírita. Confunde interesses pessoais com projetos do grupo. Levam a política partidária para dentro da instituição. Misturam suas próprias convicções aos princípios doutrinários. Defende pontos de vista contrários ao bom senso. Elege a questiúncula como objeto de polêmica. Desprezam a disciplina nas atividades comuns. Desrespeitam as decisões de diretores responsáveis. Desconhecem de propósito as regras de solidariedade. Promovem a intriga e o conflito. Busque com dedicação e sinceridade o estudo e discernimento, a oração e a vigilância para que você resista ao ataque sutil de espíritos hipócritas e enganadores. O maior problema não é a existência de falsos profetas no mundo espiritual, mas a presença de alguém no centro espírita, no grupo de trabalho que lhes sirva de porta-voz. No centro espírita, no nosso lar, no nosso escritório de trabalho, sempre será mais prejudicial para nós sermos porta-vozes dessas criaturas do mal. Portanto, lembremos Joana, lembremos Jesus, vós sois a luz do mundo, vamos nos iluminar. Falsos espíritas. Assim, há os falsos profetas da erraticidade, os falsos profetas encarnados e os falsos espíritas. Que negócio é esse, Luciano? Falso espírito? Mensagem também de André Luiz, mensagem 262.
O processo de sintonia mental não restringe apenas a atividade mediúnica, mas é um acontecimento comum na vida diária. Em razão disso, o espírita sem compromisso com a mediunidade também está sujeito à influência enganadora dos profetas do mundo espiritual, atuando com desenvoltura no meio doutrinário. É médium, mas não estuda. Não é? Então é médium, não estuda, sabe do mundo espiritual, mas não se ilumina. Vai ser enganado, ok? Vai ser ludibriado. Dominam reuniões de estudo e são prepotentes. Escrevem em jornais e desacatam companheiros. Publicam livros e difundem ideias perturbadoras. Tumultuam assembleias e sentem-se donos da verdade. Discordam do serviço assistencial e criticam o esforço fraterno. Discutem com hostilidade e não aceitam contestação. Aladeiam ideias reformistas e agridem a codificação. Erguem instituições com nome espírita, mas enxertam outras práticas religiosas. Qual é a prática espírita? É a orientação aos espíritos através da mediunidade. É o magnetismo através do passe. É o curso de desenvolvimento mediúnico. É o estudo sistematizado da doutrina espírita. É a reunião pública. É a pessoa levar a água para que ela seja fluidificada e que ela possa tomar durante a semana. Essa é a terapêutica espírita. Mas pessoas desavisadas e despreparadas enxertam outras práticas religiosas no centro espírita e, segundo André Luiz, neste livro, são os falsos espíritas. Organizam e dirigem reuniões doutrinárias, mas são adeptos do símbolo e do ritualismo. Os falsos profetas do espaço existem. Pior do que isso, porém, é a submissão a eles, transformando companheiros incautos em falsos espíritas da terra. E, se vocês não concordam com aquilo que André Luiz falou, é somente irmos ao YouTube, vermos o primeiro Congresso Internacional de Espiritismo, que ocorreu em 1989 em Brasília, Divaldo falando a partir de 1 hora, 45 minutos e 54 segundos, exatamente sobre isso. As pessoas que enxertam práticas não espíritas no centro espírita, ele aconselha que isso não deve ser feito, que o que devemos ter no espiritismo é o passe, é a orientação dos espíritos, o desenvolvimento mediúnico, né? Água fluidificada, magnetismo, né? Através do passe, os estudos para que a pessoa possa se transformar. Meus irmãos, em resumo, se vocês não lembrarem de muito daquilo que nós falamos, o que é preciso saber? Que há enganadores encarnados e desencarnados, que nós somos a luz do mundo e que quando nós nos iluminamos, nós vamos fazer com que as trevas não nos dominem. E para nos iluminar é somente através da prática do bem, da caridade, do amor, né, do desenvolvimento do amor, amarmos as criaturas, perdoarmos os nossos familiares, aqueles que nos fazem mal, aqueles que roubaram as nossas ideias no serviço, aqueles que nos caluniaram, aqueles que nos ofenderam, porque nós temos necessidade de perdão, porque nós somos criaturas imperfeitas, porque nós temos necessidade de tolerância. E em verdade o mal que os outros nos fazem não pode nos fazer mal. O mal que nós fazemos aos outros é o que nos causa mal, porque o mal que nós fazemos aos outros nos torna pessoas más. Vamos orar, ok? Querem fazer alguma pergunta para finalizar? Se não, nós vamos orar. Tudo certo? Muito bem. Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui hoje, lembrando sobre os falsos profetas, sobre os falsos cristos, sobre os enganadores. E nós, Senhor Jesus, bons amigos espirituais, te pedimos especialmente nesta noite, neste dia 24 de outubro de 2016, que os bons amigos espirituais, que Jesus, nosso Mestre, possa envolver todos estes falsos profetas, todos estes enganadores, sejam eles vinculados
as diversas religiões, sejam eles vinculados à política, sejam eles vinculados em qualquer instituição econômica, religiosa e social. Que estes nossos irmãos possam receber de Jesus, dos bons amigos espirituais, uma energia positiva neste momento, para que possam deter o passo, porque o poço da desgraça não tem fundo, para que eles possam subir a escada do progresso, a escada do amor, a escada da paz, a escada da transformação. Nós te pedimos por estes irmãos, que iludidos estão, iludem há muito, Senhor Jesus. Nós te pedimos as forças necessárias para os nossos familiares que estão no nosso lar, para os nossos amigos, para aqueles que trabalham conosco. Ilumina-os, Senhor Jesus. Ilumina-os, ilumina nós outros, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Muito obrigado por esta oportunidade, Senhor Jesus. E que os bons amigos espirituais possam nos acompanhar no retorno para os nossos lares. Que assim seja. Muito obrigado.